Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouco a respeito dos extintores de incêndio enquanto a sua capacidade extintora. O que é aquele número que aparece antes de uma letra referente à capacidade do extintor 2A, 20BC? O que significa isso? Então vamos saber um pouco mais sobre esse assunto. Bem, a capacidade extintora nada mais é o tamanho do fogo que o extintor é capaz de apagar, a quantidade de fogo que ele é capaz de apagar. Porque muitos de vocês já devem saber que o extintor ele não é utilizado para combater um incêndio. Ele é utilizado para combater apenas o princípio de um incêndio. Porque quando o fogo ele atinge proporções que o extintor não é mais capaz de apagar, aí o corpo de bombeiros deve ser acionado e o extintor não deve ser mais utilizado, porque pode ocasionar acidentes e ele não vai ter condição ali de apagar aquele fogo. E um incêndio é muito rápido, então, questão de minutos, o fogo toma proporções que já ficam incontroláveis pelo operador. Então, sendo assim, se esse fogo já atingiu essa proporção, o corpo de bombeiros deve ser acionado, porque ele vai saber a melhor forma de poder extinguir aí esse fogo. Bem, como que se define a capacidade extintora? Ela se define de acordo com a quantidade de material que é queimada ou com o tamanho mesmo do fogo. Nós vamos ver isso aí, como foram feitos os ensaios aí em laboratórios normatizados pela BNT, como foram feitos esses testes para medir essa capacidade aí de cada extintor. Para classe A, que a gente aborda aí fogo classe A, incêndio classe A, para aqueles materiais que se queimam tanto em superfície, tanto em profundidade. O que é isso? É aquele material que se queima em sua totalidade. Por exemplo, um pedaço de madeira. Ele queima tanto na superfície, tanto no seu interior. Às vezes você pode tentar pegar um pedaço de madeira e você não vai conseguir, porque dentro dele tem brasa e está quente. Então, ele queima ali no interior e na superfície. Já, por exemplo, um tambor de óleo. Se você acionar fogo, o fogo vai ficar ali só por cima. Se você apagar aquele fogo ali por cima, por dentro ali do óleo não vai ter fogo, porque ele fica só na superfície. Então, essa é a diferença aí de incêndio classe A e incêndio classe B. Incêndio classe B, os materiais não queimam em sua profundidade, apenas na superfície. E é um incêndio que não gera resíduos. Já o incêndio classe A queima o material tanto em superfície, tanto em profundidade e gera ali resíduos. Tanto que se a gente queimar uma madeira, ela vai gerar ali um resíduo, um pó, daquela queima, daquela combustão ali. Então, para a classe A, que são os tipos de materiais como madeira, papel, materiais que a gente tem em casa, por exemplo, uma cama, um sofá, a gente pode classificar como classe A esses elementos, se porventura vier a acontecer um incêndio. Então, para testes de fogo classe A, a gente utiliza aí engradados de madeiras. Então, esses testes foram realizados, foram dispostos em engradados de madeiras, umas sobre as outras, e acionado fogo. Por exemplo, nesse engradado aqui de 2A, se a gente acionasse fogo nele e o extintor fosse capaz de apagar, então ele já seria um extintor 2A. Se a gente pegasse aí um engradado de 4A e pegasse um extintor com a mesma capacidade do que a gente pegou para apagar o 2A e ele apagasse esse engradado aqui, que a gente fala, que a gente classificou como classe A, então ele seria um extintor classe A. Ele seria um extintor também 4A. Agora, se esse extintor não fosse capaz de apagar esse engradado, que a gente classificou como 6A, ele então seria o extintor 4A. Então, assim foram feitos os testes. E só para que a gente tenha uma noção do tamanho desses engradados, tem aqui uma figura de um homem
em relação aos engradados. Aqui a gente tem 1A, 2A e 4A, para a gente ter uma noção do tamanho aí e da quantidade de elementos que esse extintor ele é capaz de apagar. Então, um extintor 2A, por exemplo, é o que a gente mais conhece, ele apaga uma quantidade muito pequena de material. Então, sendo assim, a gente já tem uma noção do que ele é capaz de apagar se caso acontecer um princípio de incêndio em alguma localização. Já um incêndio classe B foi medido utilizando um líquido inflamável. Então, eles pegaram tipo umas bandejas de vários tamanhos, colocaram esse líquido e acionaram fogo. E a medida, né, do tamanho, dependendo do tamanho aí desse engradado e a quantidade de material utilizado, o fogo dava uma certa altura. E assim eles faziam o mesmo teste, apagavam o extintor. Se o extintor fosse capaz de apagar aquele fogo, ele se classificava ali, por exemplo, naquela nomenclatura, 10A, 10B, 20B, 40B. Então, um exemplo que o extintor 20B, que a gente também tem mais familiaridade, ele é capaz de apagar em um extintor ele é capaz de apagar em um fogo de 9 metros de altura. Por exemplo, um fogo classe B. Então, talvez a gente tenha aí um fogo de 9 metros de altura, mas pegando em um material classe A. Então, esse extintor aí vai perder sua eficácia, porque a gente está falando do extintor classe B. Então, nesse caso, para a classe B, a gente tem aí esses ensaios. E lembrando que é apenas o princípio de incêndio que este extintor vai apagar. Então, quando a gente vê lá na legislação extintor 2A, 20B, por exemplo, se refere ao extintor que apaga tanto incêndios relacionados à classe A, tanto à classe B. E aí, quanto à sua capacidade, para a gente ter uma noção, o 2A seria uma quantidade de 78 elementos de madeira, por exemplo, dispostos. Já o 20B apagaria um fogo aproximadamente em um incêndio classe B de 9 metros. Hoje já é obrigatório utilizar pelo menos um extintor tipo ABC em toda edificação. Então, esse extintor ele serve às 3 classes. E geralmente o menor extintor é o 2A 20BC. Então, ele tem 2A de capacidade, 20B de capacidade e 1C de capacidade. O C está sozinho e tem um número ali subentendido que é 1. Então, assim é medida a capacidade dos extintores, só para a gente ter uma noção de qual tamanho aí o extintor ele é capaz de apagar.